Bom dia, amada igreja. É ele não. Irmãos, eu aguardei por muito tempo esse dia, né? Estamos aqui hoje em Assembleia Solene ao Senhor, diante de um Deus majestoso, poderoso, Deus que sabe o que faz, Deus que edifica vidas, edifica a igreja dele, o povo dele. E nesta manhã, em especial, eu levantei, eu estava me lembrando de um momento que eu passei um dia, um domingo, eu estava indo para a escola bíblica Nova Almeida, era o mês de maio de 2013, e nesse dia, quando eu entrei no meu carro, quando eu saí para o Valparaíso, que eu contornei aqueles prédios, eu comecei a chorar, do nada, eu fui chorando até Nova Almeida, eu fui chorando. Eu tinha que ter anotado aquele dia, e naquele dia, o Senhor falou bem claro no meu coração qual era o plano dele, o propósito dele para os irmãos daquela região de Nova Almeida, Jacareí. E quando eu cheguei lá, os irmãos devem se lembrar disso, eu não conseguia dar aula, eu só chorava, eu falava chorando, eu pedi perdão aos irmãos, publicamente eu pedi perdão aos irmãos por não ter considerado e não ter dado tempo de convivência, de relacionamento com eles, não ter caminhado com eles. Eu havia passava meses sem estar com os irmãos por aquelas regiões. Lembro que vinha para cá e eu vi o irmão Valtir nos exortando a que tivéssemos comunhão com os irmãos. Naquele dia eu comecei a falar para os irmãos que Deus ia levantar um testemunho forte, já estava levantando um testemunho forte, e que Deus ia constituir uma liderança, e que eu via aqueles irmãos como uma igreja na comunidade, na localidade em Serra. Logo depois disso, Deus foi colocando isso também no coração dos irmãos. Não é isso ali, os irmãos aqui, o Júlio, houve uma pacificação em nossos corações. E hoje, nessa Assembleia Solene, nós estamos dando posse, como presbíteros, a 5 irmãos, a igreja em Serra. É uma reunião de ordenação presbiterial, é uma reunião importante. Eu estava em casa com a minha Bíblia, e o Senhor falava no meu coração acerca destes irmãos. E aí, irmãos, quando eu peguei a ata, estava assim: um é marceneiro, trabalha com marcenaria. Outro é encarregado geral de condomínios, um trabalha com madeira, outro trabalha com gente, outro é operador de máquinas, equipamentos, outro é eletricista, e o outro trabalhador autônomo. E o Senhor falou comigo: procura aí um título de doutorado, de mestrado, mestre em teologia, procura. Eu não achei. Eu achei aqui um grupo de homens que foram formados na escola do Espírito. Homens com uma enorme capacidade de amar e também de perdoar. Homens que são capazes e serão capazes de suportar grandes dificuldades.
E aí eu falei: obrigado, Senhor, porque esta é a escola que nós aprendemos. Porque é Deus quem levanta os seus presbíteros, os seus anciãos. Deus é quem levanta aqueles que vão estar à frente da igreja de Deus. E nesta manhã, eu não vou ler a ata, porque a ata será lida depois. Eu quero ler para vocês, para toda a igreja, e principalmente para os irmãos da igreja em Serra, uma carta de Paulo. Carta de Paulo, apóstolo de Jesus, à igreja em Serra. É uma licença poética e eu peço autorização ao Espírito Santo para usar as palavras que ele mesmo inspirou o seu servo ao escrever às igrejas do Novo Testamento. Se Paulo estivesse aqui hoje, ou se Paulo fosse contemporâneo nosso, como Paulo escreveria uma carta à igreja em Serra, igreja de Vitória? Como seria o teor dessa carta? Igreja de Jetibá, qual seria o teor dessa carta? E aí eu fui lendo, fui passando as páginas da Bíblia, muito quebrantado, e pegando várias citações das preocupações de Paulo com os irmãos. E saiu essa carta, viu, irmãos de Serra. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Serra, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Está falando para vocês, hein? A propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa do irmão Dorival Júnior, presbítero em Vitória, de que não tem ocorrido contendas entre vós, e que estáis inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quando estive convosco, muito me alegrou a vossa comunhão fraternal, demonstrada na acolhida que tive entre vós. Me encantou a alegria do vosso louvor nas celebrações, bem como a simplicidade da vossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele afirma: nisso muito vos louvo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pois Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço uma oração de que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção da graça de Cristo Jesus. Irmãos, vivei acima de tudo, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos novamente, ele pode voltar, hein? Ou estando ausente, ouçam tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amados irmãos de Serra, fui informado da parte dos queridos irmãos Eli e Júlio César, presbíteros em Vitória, que estiveram convosco, que
o Senhor tem confirmado o vosso testemunho como igreja de Deus nessa cidade, e o quanto foram fiéis a esse testemunho, desde que o nosso amado irmão e servo, que já dorme do Senhor, Valdir Pereira da Silva, os constituiu como núcleos de grupos familiares nos aprazíveis balneários de Nova Almeida e Jacaraí. Agora, pois, unidos estais neste glorioso testemunho de Cristo e a igreja nessa linda cidade de Serra. Agora, pois, atentai para o ministério presbiterial que o Senhor levanta entre vós. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Agora, pois, quero, irmãos, que acateis com apreço os meus servos que trabalham entre vós, e os que agora vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Por isso, irmão, alegrai-vos do Senhor. Eu vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aqui ele faz as saudações finais à igreja em Serra. Paulo, o apóstolo: saudai a casa do amado Davi e Poliana, que me acolheram em sua casa com honra imerecida. Viu, Davi? Paulo agradece a acolhida na sua casa. Saúdo também os demais presbíteros com ele, estes que o Senhor levantou entre vós, os irmãos Jumir, João, Neto, Sandro e suas digníssimas esposas. Saúdo a casa da irmã Edileuza, seus contagiantes, glória a Deus e aleluia. Lembro-me, irmão, com muito carinho, da caranguejada que degustei entre vós. Saúdo a todos os santos na serra com o ósculo santo.
Quanto a mais, irmãos, regozijem-se, sejam aperfeiçoados, completados e encorajados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz convosco estará. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos nós. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir Jesus nesta noite. Era simples assim, irmãos. Culto. Alguém lia um trecho da carta e a igreja adorava, a igreja exaltava, a igreja glorificava. Um tinha salmo, outro tinha um hino, outro tinha uma doutrina para instruir, outro falava em língua, outro interpretava. E a comunidade dos santos caía na graça do povo, e as pessoas se encantavam, porque eles viviam o Evangelho de Jesus, não esse Evangelho safado de hoje, onde as pessoas não têm mais identidade com a fé. Esse Evangelho da acomodação, desses vícios mundanos, dessa realidade mundana, está todo mundo abrindo a guarda, e o diabo está entrando, solando, de sola, e vai destruir vidas. Se essas vidas não temerem o Senhor, não se voltarem para o Senhor, para a simplicidade do Evangelho. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmão Valdir dizia, até por medo, você não deve fazer certas coisas na sua vida. Tema o Senhor, leva Deus a sério. Será que você não entende que a realidade que vivemos, você tem como oposição a Satanás? Considere a oposição satânica. Não brinque. Aquele que pensa em estar de pé neste lugar hoje, cuide-se para que não caia. Cuide-se. Cuide. Você pensa em estar em pé. Eu sei que eu não estou em pé. Quem me sustenta em pé é o Senhor. Eu só estou em pé porque Ele me sustenta. Ele me sustenta, senão eu não estaria em pé. E é por isso que eu me rendo a Ele. Eu não aguento. Eu vejo o louvor, irmão. Eu tenho vontade de ir para o chão. Eu falo, Senhor, eu te louvo porque eu estou caminhando, porque o Senhor tem me dado graça para caminhar. Mas é assim, irmãos. Paulo escrevendo a carta a vocês. Vocês vão guardar esse documento aqui. Vocês vão ler esse documento entre vocês. Vocês vão chorar entre vocês. Vocês vão viver o que está escrito aqui. Porque isso aqui o Senhor me deu numa tacada só. Vocês querem uma palavra de revelação para a igreja em Serra? Está aqui, ó. Está aqui. A revelação está aqui. Não corra atrás de ninguém não, tá? Não corra atrás de ninguém esperando uma revelaçãozinha apropriada, aquilo que fosse. Não, a palavra está aqui. A palavra revelada. Se vocês viverem isso aqui, se Vitória deixar de viver isso aqui, amanhã nós vamos comer nas mãos de vocês. Vocês foram gerados a partir da igreja de Vitória, a partir do ministério dos irmãos aqui em Vitória, e vocês devem honrar os irmãos aqui, honrar sempre. Nós os honraremos sempre. Mas se vocês puserem isto que está aqui como premissa maior da vida de vocês, e se Vitória não levar a sério isso que está aqui, vocês vão crescer e vão nos ensinar depois a como ser igreja de Deus.
Por isso eu convoco a igreja em Vitória, em nome de Jesus. Voltem-se para o Senhor. Você que está aí debilitado, volte para o Senhor. Olha para o Senhor para ser salvo. Volta os teus olhos para o Senhor. Volta os teus olhos para Deus. E o Senhor te dará vitória. Vitória. Jetibá, se vocês viverem isso aqui, o Senhor prosperará vocês. Mas essa é a palavra revelada. Mas nada vocês precisam de nenhum profeta de ocasião. Vocês precisam, o que nós precisamos hoje, irmãos, é de Bíblia. Por parar de correr atrás de palavra de isso ou aquilo. É Bíblia, 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 Bíblia. Mas Bíblia é Bíblia e só a Bíblia. Só a Bíblia. Acabou, mais nada. Vocês que têm filhos pequenos, em nome de Jesus, leiam essa Bíblia para os seus filhos, porque senão eles vão me dar trabalho depois. Eu vou ter que ficar correndo atrás do seu filho. É você, é de você que Deus vai cobrar. É você que Deus vai cobrar. Eu te dei filhos e você os abandonou, os deixou entregue ao pecado. Você não teve coragem de falar para eles como Davi fez. Você não os repreendeu. Repreenda-os. Digam para eles: se quiser continuar dentro desta casa, vai ter que obedecer a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nome de Jesus. Aleluia. Calça frouxa. Não era assim que Valdir dizia? Pois esta ira que eu sinto hoje aqui é santa. E é a ira que eu vi irmão Valdir vezes tendo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Os dias são maus e nós temos que voltar para o Evangelho. O velho Evangelho já está provado que este novo Evangelho, estas versões, estas linguagens de hoje não funcionam mais. O que funciona é o velho Evangelho de Paulo, o Evangelho dos profetas. Só Ele cura, liberta. Só Ele. Volte-se para Ele. Senhor, me ajuda. Você sabe o que é ser presbítero, irmãos? Você sabe o que é ser presbítero? João, Pedro, a sua carta, ele escrevendo aos presbíteros, ele dizia: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. E olha o que ele diz aqui: e eu, presbítero com eles. Você sabia que Pedro, apóstolo, era presbítero? Portanto, ele não era um super-homem. Viu, Davi? Viu, João? Cadê o Neto? E Jumi? Viu, Sandro? Era homem como nós. Ele só decidiu obedecer a Jesus. Ele diz: rogo-vos aos presbíteros que há entre vós, e eu, presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo. Então, a primeira coisa para ser presbítero, tem que estar pronto para viver na carne o sofrimento de Cristo, mas também coparticipantes da glória que há de ser revelada. Eu acho isso extraordinário. Testemunho do sofrimento de Cristo, mas também coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como quer Deus, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Ou seja, o presbítero
é aquele que sofre, é aquele que pastoreia, é aquele que de boa vontade e sem constrangimento vive cuidando do povo de Deus, não como dominador, como muita gente faz por aí afora, mas como modelo do rebanho. Portanto, Pedro dá essa instrução a vocês e a todos nós. E mais um pouquinho atrás, Tessalonicenses, Paulo dá as 3 características básicas de um presbítero. Ele diz, Tessalonicenses, ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Igreja de Deus, aqui estão as 3 características, as 3 funções do presbítero: trabalhar, presidir e admoestar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não é isso, Eli? De Dom, Demônio, Júlio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos aperfeiçoe como trabalhadores do reino, como presidentes, presidir, irmãos, e assumir as funções de executivo e admoestar. E quando eu ouço essa palavra admoestar, eu lembro do irmão Valdir, quando nos colocou como presbítero, no dia 25 de maio de 1996, 25 de maio de 96, ele disse, estou convidando vocês para virarem carvão, porque vocês vão se queimar, vocês vão ficar queimados. Pode saber, se você quer agradar todo mundo, você não vai ser um bom presbítero. Essa é a minha maior luta, por causa do meu temperamento. Como é difícil exortar uma pessoa. Como é bom exortar alguém que é servo. Como é difícil exortar alguém que não aceita exortação. Como a gente sofre, irmão. Eu sofro com isso. É muito difícil. Mas essa é a função do presbítero. O Senhor vai cobrar. Portanto, fica aí para os irmãos que estão caminhando rumo ao matadouro, as funções de vocês. Vocês vão ter que trabalhar muito, suar muita camisa, vão ter que admoestar muito, exortar e presidir o povo de Deus, com responsabilidades que não são simples, sabendo sempre que vocês terão a oposição satânica contra vocês. Então, que Deus guarde os irmãos, guarde as suas casas, as suas famílias, e assim nós vamos ordená-los presbítero. Portanto, irmãos, apenas lembrando a vocês que as características de um presbítero, 1 Timóteo capítulo 3, diz assim: é preciso que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Irrepreensível quer dizer não acusável, não pode haver acusação contra você. Esposo de uma só mulher, fiel à sua companheira. Temperante, quer dizer, ele tem autocontrole, domínio de si. Sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Creio que nenhum de vocês são chegados ao vinho e à bebida alcoólica. Afasta essa desgraça da vida de vocês. Não violento,
mas cordato. Inimigo de contendas. Fujam de contendas. Não sejam contenciosos. Não fiquem inventando probleminha, arranjando problemas com os outros. Não. Sejam sinceros uns com os outros. Vocês vão travar batalhas, decisões difíceis, mas é bom ser verdadeiro e sincero. Mas cordato. Inimigo de contendas. Não avarento, querendo só para si. Governando bem a sua casa. Crie os filhos de vocês em sujeição, na disciplina do Senhor, com respeito. É bom que não seja neófito, muito novo na fé. O presbítero é o ancião, é o mais experimentado. Que não seja jovem na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Mas acima de tudo, que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no lasco do diabo. Se a igreja encerra, os irmãos de Serra e Jacaraípe concordam com essas características da vida dos irmãos, vocês vão aplaudir os irmãos que vão presidi-los nesta hora. Enquanto a igreja aplaude estes irmãos, eu gostaria de convidá-los para que eles se aproximassem, viessem aqui até a frente para a nossa ordenação. A igreja concorda com essa palavra? Eu queria também, nessa manhã maravilhosa, eu queria falar sobre as esposas dos irmãos. Para você ter vitória nos seus ministérios diante do Senhor, porque Deus, quando fez o homem, Ele fez a ajudadora. Então eu queria falar para Davi, Edson Meneghetti Lemos, Poliana Campos Veloso Lemos. Porque, Poliana, eu quero honrar também as esposas, para que seja uma ajudadora dos seus esposos. Porque a palavra de Deus diz que o presbítero seja marido de uma só mulher. E essa mulher é muito importante no ministério de cada um de vocês. Tem de haver uma concordância entre vocês dois, né? Eu queria falar para João da Vitória, com Nilza Maria de Abreu, que ela seja realmente uma ajudadora, para que João possa exercer esse ministério, que depende da concordância com ela também. Amém? Concordam? João de Jesus Oliveira, Joelita de Jesus de Oliveira, é o casal, é o cônjuge, né? Então depende, João de Jesus Oliveira depende muito da Joelita de Jesus Oliveira. Jumi da Vitória Barbosa, Maísa Rosa da Vitória, é irmão que está na obra há muito tempo, experimentado, porque o irmão Valdir sempre gostava de dizer que ele não impunha as mãos precipitadamente. Nós ficamos com o irmão Valdir, foi uma temporada muito grande, para que no dia 25 de maio nós fôssemos consagrados, recebesse as bênçãos das mãos dos irmãos. Santo de Oliveira, Cristiane Firmino de Oliveira. É o mesmo apelo que eu faço a Cristiane, que ela seja um com Sandro, como todos que foi citado aqui, o Davi, o João de Jesus Oliveira, o Neto, o Jumi,
Sandro de Oliveira, que Deus abençoe vocês para que possam ser um ajudador dos seus esposos, para que possa ter a sua família em sujeição. Quando a esposa apoia o esposo, aí há uma disciplina na família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vou ler a ata extraordinária, de constituição da igreja em Serra e a ordenação dos presbíteros. Depois os irmãos vão assinar esta ata. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2015, em assembleia solene ao Senhor Jesus, realizada no auditório da igreja em Vitória, situada à rua Vitalino dos Santos Valadares, 125, Santa Luísa, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, por ocasião das comemorações do 41º aniversário do testemunho da unidade da igreja nessa localidade. Foi, grifo, estabelecida a igreja em Serra, com sede a rua Carlos Augusto Simões, número 2, lote 16, Nova Almeida, Serra, Espírito Santo, CEP 29.174.225, e o seu presbitério, poder soberano da administração da igreja, mediante a consagração dos seguintes irmãos na função de presbíteros: Jumir da Vitória Barbosa, brasileiro, nascido em 19/11/1957, marceneiro, casado com a irmã Maísa Rosa da Vitória, convertido ao Senhor em 1993, e desde esta data é membro atuante da igreja local. Um passo à frente de mim, apresento os irmãos. João da Vitória, é muita vitória, irmãos. Brasileiro, nascido em 23/9/1968, encarregado geral de condomínios, casado com a irmã Nilza Maria de Abreu da Vitória, convertido ao Senhor em 1992, mesmo ano no qual passou a congregar-se com a igreja. Irmão João, irmã Nilza. Irmãos. Sandro Oliveira, brasileiro, nascido em 11/12/74, eletricista, casado com a irmã Cristiane Firmino dos Santos de Oliveira, convertido ao Senhor em 2012, ano em que se tornou membro atuante da igreja. Sandro, Cristiane, por favor. João Jesus Oliveira, brasileiro, nascido em 24/6/1970, operador de equipamentos, casado com a irmã Joelita de Jesus Oliveira, convertido ao Senhor em 1999, tornando-se membro da igreja neste mesmo ano. João, ou neto, Joelita. Amém. E o pequeno David, né? Davi Edson Menegatti Lemos, brasileiro, nascido, é um caçulinha, nascido em 16/3/2004, autônomo, casado com a irmã Poliana Campos Velasco Lemos, convertido ao Senhor em 2004, quando tornou-se membro da igreja local. Por favor, Davi.
atenção nisso. Cara, é uma criança ainda. É uma criança. Temos que acertar essa data aqui depois. Amém. Acontece isso, né? Os referidos irmãos, por apresentarem bom testemunho dos de fora, por bem servirem aos núcleos de grupos familiares da igreja em Vitória, em Jacaraípe e Nova Almeida, no município da Serra, Espírito Santo, como colaboradores ao longo dos anos e por estarem suas vidas em consonância com as qualificações presbiteriais de 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito 1, 5 a 9, são assim empossados, presbíteros da igreja em Serra. Cessa a partir desta data uma etapa importante da nossa história, marcado pelo influente ministério apostólico do nosso amado ancião Valdir Pereira da Silva, que serviu a igreja nessa localidade de Vitória na qualidade de apóstolo e presbítero, homem que Deus usou tremendamente para a formação do caráter cristão dos santos que aqui residem e para a edificação da igreja neotestamentária e do seu governo plural e teocrático. Isto posto, estabelecida a igreja em Serra, una, local, indivisível, passa a contar a partir da presente data, com seu presbitério constituído de 5 membros, sem hierarquia ou hegemonia entre vocês, a saber, Jumir da Vitória Barbosa, João da Vitória, João Jesus Oliveira, Sandro Oliveira e Davi Edson Menegatti Lemos. Nada mais havendo a declarar, encerramos a presente ata, desejando aos presbíteros um abençoado e próspero exercício à frente do governo eclesiástico e a igreja encerra um tempo profícuo de crescimento e avivamento espiritual, tendo à frente, na direção desse poderoso mover, seu supremo dono e Senhor Jesus Cristo. A Ele, pois, a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou convidar então os irmãos vão assinar esta ata, os irmãos estão de acordo com esta ata, tirando a data de nascimento do irmão aqui. Os demais estão de acordo? Então, por favor, começando por você, Davi, assina aqui. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória glória do Senhor! Aleluia! Aqui a ata, viu? Eu gostaria de franquear o microfone a qualquer dos irmãos, ou a todos, não sei, para uma breve palavra, quem que desejar, deixar alguma palavra para a igreja, todos, ou apenas um, dois, ou três, sai o Espírito para conduzir vocês, né? Qualquer um que desejar falar, o microfone está liberado. Meu irmão, não é brincadeira não.
Tô igual a capa da gaita. Eu tô todo moidinho. Nossa. Gente, eu só tenho que agradecer a todos que estão aqui como testemunho desse momento especial para nós. Que agradecer esses homens de valor, esse presbitério muito importante nas nossas vidas, que nos levou a estar aqui nesse momento. Eu viro para vocês falar assim, o nosso tempo é muito curto aqui na Terra. E estava comentando com a Poliana aqui agora que eu já estou vendo o futuro futuros presbíteros que vão estar aqui junto de nós para poder ajudar a Deus a levar as boas novas a todas as criaturas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Eu estou aqui, passar um filme na minha cabeça, né? Há 20 anos atrás eu estava sentado em uma dessas cadeiras aqui, ó, né? Aí eu imagino hoje, eu aqui, né? Imagino hoje eu aqui, né? Nessa posição de presbítero. Mas eu sei que é uma grande responsabilidade que está sobre nossos ombros hoje. Uma grande responsabilidade, não é pouca não, é grande mesmo. Tanto diante dos homens como diante de Deus, né? Porque eu sei que há anjos aqui dentro, muitos anjos. E Deus, e o próprio Deus está presente aqui. Aleluia! Né? E para ser testemunho de tudo que está acontecendo aqui hoje. Ele está sendo testemunho do que vai ser acontecendo aqui hoje. E ao assinar aquela arte ali, eu passei a lembrar também que existe também um livro, né? Além dessa ata, existe um livro, né? A Bíblia fala em Apocalipse 20, 12. Lê que vocês vão achar lá. Que tem um livro da vida. E existem livros, né? Livros na qual está tudo registrado. E nós hoje, na nossa posição hoje de presbítero, né? Nós temos também que prestar conta disso a Deus. Porque no juízo final esse livro vai ser aberto. E aí? Esse livro vai ser aberto e cada um de nós vamos sentar diante de Deus, né? Ali. Jomir aí, vou abrir aqui. O que você fez com a minha igreja? Aí, Sam, o que você fez com a minha igreja? João, o que você fez com a minha igreja? Davi, o que você fez com a minha igreja? João, Jesus, o que você fez com a minha igreja? Então, é uma grande responsabilidade nossa. Porque nós podemos até enganar os homens, mas Deus jamais enganamos a Deus. Então, é uma grande responsabilidade sobre nossas costas. E isso nós vamos prestar as contas a Deus. Porque esta obra aqui não é de homem, essa obra é do Senhor. Aleluia! Né, irmãos? É isso que eu queria falar. Bom, irmãos, esse momento tão especial, tanto para a Igreja Serra como para nós, gostaria de agradecer muito à Igreja, a oração de cada um, ao presbitério. A irmã abriu a agenda ali do meu lado, estava escrito assim: não existe líderes se não existir seguidores. Não existe presbítero se a igreja de Cristo não existir. Agradeço muito pelo chamado de Deus. A palavra de Deus em 1 Timóteo 1,
versículo 12 diz assim: agradeço a Cristo Jesus, meu Senhor, por me fortalecer, julgar-me fiel, pondo no seu ministério. Não fomos só julgados fiel pela igreja, mas por um presbitério e principalmente pelo meu Deus. Que a igreja continue orando para que nós possamos honrar, exaltar e glorificar a esse Deus tão maravilhoso e ganhar muitas vidas para Cristo. Só uma coisa que eu quero fazer. Quero pedir que os irmãos, tanto de Vitória como a Igreja Serra, nos ajudem nessa caminhada. E que os irmãos realmente continuem orando, porque nós não somos super-heróis. Os irmãos possam nos ajudar, porque também nós temos lutas. Nós também temos dificuldades. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que por nós estarmos aqui sendo levantados, nós não temos grandes dificuldades. Talvez, irmãos, nós temos piores do que a de vocês. E eu quero pedir também, né, que o Senhor, o próprio Senhor, possa nos trazer sabedoria para que nós possamos dar continuidade naquilo que Ele tem nos concedido às nossas mãos nessa manhã. Porque eu sei que diante de tantas pessoas e tantos, né, que estavam fazendo a sua obra, eu sei que muitos ainda estão para ser, né, levantados, porque a seara é grande. Mas nós estamos aqui, não é por mérito nosso, não é porque nós somos pessoas que conhecem o Norival, conhecem o Júlio, o Derones, né, o Eli. Não é por isso, é porque o Senhor, Ele tem um projeto de vida para cada um. E que o Senhor possa realmente completar a obra que foi estabelecida para as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia, né, realmente, se um dia alguém ver nós, porventura, querendo se engrandecer em algum motivo, pode chamar a nossa atenção. Porque nós não somos diferentes de vocês, nós não somos diferentes de ninguém. Nós queremos estar juntos. Nós queremos ajudar uns aos outros. E que o Senhor realmente possa abençoar as nossas vidas. Cada dia, né, decorrer, estamos para vivenciar, né, a igreja, Serra, em qualquer outro lugar que estiver, onde o Senhor nos levar também, nós possamos estar propagando isso que o Senhor colocou no coração, essa verdade da igreja que somos nós. Amém? Amém. Gostaria também de agradecer ao Senhor, porque sem Ele nada disso era possível acontecer. E o Evangelho é isso. O Evangelho é esse aqui, ó, poder de Deus.
O Evangelho faz coisas que o homem não pode fazer. Eu não posso fazer, mas o Evangelho faz. Reunir pessoas aqui. Por isso que eu quero exaltar o nome do Senhor e agradecer a cada um que está aqui essa noite. Minha mãe que está ali, ó, minha irmã, minha mãe que ainda não aceitou Jesus, mas está ali, ó, porque é o Evangelho, é o poder de Deus. Meus amigos, minha prima está ali, meu irmão. O Evangelho de Deus é isso. É onde o povo está, onde vidas são alcançadas, a testemunho, a palavra, como foi tudo que foi dito aqui, desde o louvor, Deus já vem falando aqui, ó. Se vocês prestaram bem atenção, nada aqui foi o homem que fez, e se fez, foi caído por terra. Foi tudo o Senhor que fez aqui nesta manhã. Nós temos que exaltar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Vou pedir aos irmãos que se ponham de joelhos. Quero chamar os presbíteros, Vitória. Os que puderem se ajoelhar, se não puder, ter algum problema no joelho, pode ficar em pé. Vai ser rápido também, viu? Obrigatório, mas igreja, levanta as mãos. Nós vamos ungir, consagrando esses irmãos agora ao ministério presbiterial. De novo. Vamos passar para trás, irmãos. Vamos passar lá para trás, para que eles fiquem. Nós vamos ungir-los aqui por trás. Vem, Dilon. Óleo sobre as vossas frontes, vossas cabeças. Presbítero e sua esposa. Com este ato, publicamente, perante a igreja de Deus, servos que o Senhor comprou com seu próprio sangue, a qual vocês presidirão, admoestarão e servirão como presbíteros, nós os ungimos e ordenamos para que vades e sirvam ao Senhor com toda a força do ser de vocês, não gemendo, não murmurando, mas louvando e glorificando ao Senhor, porque esta obra é do Senhor e não de homens. Nesta hora, Senhor, nós oramos para que eles sejam guardados de todo mal e que eles estejam atentos, Senhor, às atribuições de cada presbítero, ali em 1 Timóteo e Tito, capítulo 1, que eles estejam atentos às ordenanças do Senhor, que os olhos deles estejam sobre a igreja, Senhor, para cuidar do rebanho do Senhor. E acima de tudo, conceda vida abundante nos seus casamentos. Ó Deus, guarde os casamentos dos seus servos, que eles sejam modelo, sejam exemplo, que haja amor entre eles, respeito, paixão, atração, desejo forte, Senhor, aquela alegria de estar junto um com o outro. E os seus filhos sejam também guardados e preservados deste mundo desgraçado e tenebroso, Senhor. Ajude-os no cuidado dos filhos, Senhor, e que a vida deles seja uma bênção
e referência para a igreja de Deus. Nesta hora, em nome de Jesus, quando vocês se levantarem, saibam que uma nova etapa na vida de vocês começa. Portanto, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, amados irmãos, recebam a ordenação e a unção e a consagração como presbíteros da igreja em Serra, para a glória do Espírito de Deus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Consagrados vocês estão. Amém. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de falar uma palavrinha rápida para os irmãos, que quando eu fui escolhido para ser um dos presbíteros da igreja, eu só soube quando todos os outros souberam. Eu, genro do irmão Valdir, ele não me escolheu porque eu era genro dele. Escolheu, segundo o discernimento que Deus deu para ele, pelas mesmas qualificações que os demais irmãos tinham para ser presbítero. Então eu fui escolhido por isso. O irmão Valdir nunca olhou para a obra de Deus escolhendo porque é da minha família ou não é da minha família. Ele sempre escolheu segundo o que Deus revelava a ele, todo o discernimento que ele tinha da palavra. E quando eu fui escolhido para ser presbítero, irmãos, eu temi e tremi, porque o meu referencial era o irmão Valdir. Eu falei, como que eu posso ser um presbítero igual o irmão Valdir? Eu falei, Senhor, eu não vou ser presbítero nunca, não dá. Então Deus depois me deu um discernimento dizendo, eu não chamei você para ser presbítero para ser igual ao irmão Valdir, eu chamei você para ser presbítero, e eu tenho a você atribuições que eu não, o Valdir não vai ter. Eu vou dar a você discernimento que o Valdir não vai ter, porque é um corpo, é um governo. É assim que trabalha a igreja, governo presbiterial. O que esse sistema denominacional não entende, onde eles elegem um clérigo, e o clérigo rouba o ministério da igreja. Mas na igreja é o contrário, os presbíteros, eles têm a função de fazer com que toda a igreja exerça o seu ministério para a glória do Senhor, porque todos nós somos ministros de uma nova aliança. A igreja é um corpo vivo, dinâmico. Amém, irmãos? Que a igreja em Serra possa acordar para esta realidade e ajudar aos irmãos a cooperarem neste maravilhoso ministério pelo qual o Senhor tem chamado vocês. Amém? E nós estamos aqui juntos, também lá, Jetibá, lá, Guatemala, enfim, aonde o Senhor nos chamar, para lá, vamos todos.